Bom dia, prezados servidores e servidoras da Universidade Federal de Itajubá, do campus Professor José Rodrigues Seabra, em Itajubá, e do campus Teodomiro Santiago, em Itabira. Bom dia também a todos que nos acompanham no canal do YouTube, nessa manhã de hoje. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia de atividades do Seminário de Gestão de Pessoas da Unifei. Este evento faz parte das festividades da transformação da EFEI, Escola Federal de Engenharia de Itajubá, em Universidade Federal de Itajubá, que está fazendo seus 20 anos de transformação. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do campus sede da Unifei e a Coordenação de Gestão de Pessoas do campus de Itabira estão realizando desde segunda-feira, dia 9, até amanhã, dia 12 de maio, o primeiro seminário de gestão de pessoas da universidade. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a equipe de saúde e de esporte de ambos os campi, que ontem realizaram as atividades na parte da tarde, referentes à saúde, referentes a atividades de esporte e avaliações de saúde. Foi muito boa, né? As atividades foram muito boas. Este evento foi elaborado tendo como base os temas mais indicados na pesquisa feita nos meses anteriores, junto aos servidores da Unifei dos dois campi. O seminário pode ser acompanhado de modo presencial ou virtual. Os servidores que estão participando presencialmente realizaram a inscrição no sistema SIG-RH e contarão com a emissão de certificado de participação no evento. Os participantes de modo virtual devem acessar a cada dia os links que estão sendo disponibilizados para cada atividade. Desde já, agradecemos pela participação de todos no evento. As perguntas para os palestrantes poderão ser feitas em papéis que ficarão disponibilizados na entrada dos dois auditórios, de Itajubá e de Itabira. Aqui em Itajubá, a gente vai passar o microfone para os presentes que quiserem fazer as perguntas, tá? As perguntas para os palestrantes podem ser feitas também via chat, e a nossa servidora, Kátia, estará nos encaminhando aqui as perguntas para a gente passar para o Adriano. Passamos a apresentação, então, da primeira palestra desse terceiro dia do seminário, que tem como tema regras gerais de aposentadoria, de acordo com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Esta palestra vai ser proferida pelo servidor Adriano Ramos Job, que é coordenador de benefícios, aposentadorias e pensões da Diretoria de Administração de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Unifei. Então, a gente convida o Adriano para subir aqui para bater um papo com a gente, tá, Adriano? Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que aqui estão. Também gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. E dando continuidade, né, ao nosso primeiro seminário de gestão de pessoas aqui, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as regras de aposentadoria, as regras gerais de aposentadoria. Antes de entrar nas regras gerais de aposentadorias, eu vou passar um pouquinho sobre as regras anteriores à Emenda Constitucional número 103 de 2019. Vou fazer um apanhado geral de como eram essas regras de aposentadoria, para a gente poder comparar com o que era e com o que está vigente hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. Antigamente, antes da EC 103, nós tínhamos basicamente 6 regras de aposentadorias, sendo ela uma por... Para baixo. Na setinha. Isso. Nós tínhamos basicamente 6 regras de aposentadoria, sendo uma por invalidez, 6 regras de aposentadorias que nós utilizávamos no caso, né? Na verdade, existem várias outras regras de aposentadorias, de policiais civis, de professor de educação básica, mas a gente, nesse momento, vai se ater apenas às regras que nos cabem, que nós utilizávamos na época. Então, são 6 regras de aposentadoria, sendo elas a aposentadoria por invalidez permanente, a aposentadoria compulsória, a aposentadoria da regra geral, e mais 3 aposentadorias também voluntárias,
referentes a 2 emendas constitucionais que a gente teve no passado, de 2003 e 2005. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre a aposentadoria por invalidez permanente. Esse benefício previdenciário, ele era direcionado às pessoas que eram incapacitadas, né, de forma total e permanente para o trabalho, de modo que essa incapacidade as impedia de serem readaptadas em outro cargo ou em outra função. O que seria readaptado? É a investidura do servidor, né, que sofreu alguma incapacidade, ou seja, no decorrer de sua vida laboral aí, e que poderia ser readaptada em outro cargo, de acordo com a sua limitação física e de acordo com o seu cargo também. O provento dessa aposentadoria no passado, ele era calculado basicamente pela média das contribuições dos servidores. Toda vez que eu falar média, a gente vai levar em conta que essa média se refere ao período de julho de 94 em diante. Por que julho de 94? Né? É quando foi implantado o nosso Plano Real. Então, todas as contribuições que a gente teve antes de julho de 94, apesar da gente conseguir aproveitar esse tempo de contribuição, essas contribuições, elas não entram no cálculo da média, porque antes era plano cruzado, plano cruzeiro, cruzado, então esses valores eles não entram no cálculo da média, é só de julho de 94 para frente, plano real. Como regra, a aposentadoria era baseada na média de 80% das contribuições desses servidores. Então, a gente pegaria as contribuições de julho de 94 para frente, até a data em que a pessoa ficou incapacitada para o serviço, retiraria a média das 80% maiores contribuições, excluiria, no caso, 20% das menores contribuições. Essa seria a média da aposentadoria da pessoa por invalidez permanente. Essa média ela seria de 100% total dos servidores que foram incapacitados em decorrência de acidente de serviço, moléstia profissional e doença grave, nos quais o benefício era 100% dessa média. Caso contrário, era proporcional ao tempo de contribuição. Certo? E para os servidores que ingressaram no serviço público até dezembro de 2003, caso a aposentadoria fosse proporcional, ela seria também de 100% da média. Então, essa é a primeira aposentadoria que nós tínhamos, a aposentadoria por invalidez. Agora, nós vamos falar um pouquinho da aposentadoria compulsória. O pessoal sempre liga perguntando para a gente lá, né? Adriano, com quantos anos que eu posso me aposentar? Qual que é a idade máxima que eu posso permanecer no serviço público? Então, a resposta está aqui. Até 2015, a idade máxima que a gente poderia permanecer no serviço público era 70 anos de idade, tanto para homem quanto para mulher. Depois, com a entrada em vigor da Lei Complementar número 152 de 2015, a idade máxima passou para 75 anos. Então, a gente pode permanecer no serviço público até essa idade. A gente pode completar os requisitos para a aposentadoria, porém, optar por permanecer no serviço público, no máximo, até essa idade. Chegou aos 75 anos de idade, no dia seguinte, provavelmente, você será aposentado compulsoriamente, independente da vontade do servidor. Qual que era o provento dessa aposentadoria? O provento seria a mesma coisa, média de 80% das maiores contribuições, e proporcional ao tempo de contribuição. Caso o servidor, por exemplo, se o servidor tiver 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, ele vai aposentar com a média de 80% das contribuições. Se o servidor tiver apenas 20 anos de contribuição, ele vai aposentar proporcional aos 20 anos dele de contribuição. O reajuste é baseado no INPC, que é de acordo com a regra do INSS, regra geral. Agora nós vamos falar um pouquinho da regra geral, que é a nossa primeira regra de aposentadoria voluntária, certo? Nesse caso, nós tínhamos 2 maneiras de se aposentar pela regra geral, voluntariamente. A primeira, obrigatoriamente, 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Esses 10 anos não precisaria ser no atual serviço público que você esteja, você pode trazer esse serviço público de fora ou de outro órgão, desde que seja público. E 5 anos no cargo. E esses 5 anos no cargo, obrigatoriamente, precisa ser no cargo em que você vai se aposentar. Quais eram os requisitos na época? Homem, 60 anos de idade e 35 de contribuição. Mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. E qual que era o provento dessa aposentadoria? Mesma coisa, média das 80% maiores contribuições. E o reajuste baseado no regime geral do INSS, mesma coisa.
O segundo caso de aposentadoria voluntária que nós tínhamos por essa regra era essa aqui. Os requisitos de tempo efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo eram o mesmo. O que muda é apenas o tempo de contribuição aqui. Por exemplo, se um homem tivesse 65 anos de idade e apenas 10 anos de contribuição, ele poderia se aposentar, porém a aposentadoria seria proporcional a isso. Mesma coisa a mulher, 60 anos de idade e 10 anos de contribuição, que era o mínimo, que era o mínimo, que era o requisito exigido ali, que é os 10 anos do cargo, ela poderia se aposentar por essa regra aqui, com proporcionalidade. Essa regra aqui no passado bem recente, antes de 2019, ele era utilizado bastante pelos servidores, principalmente os docentes, né, que se aposentavam lá no regime geral e vinham trabalhar com a gente aqui, aposentados, mas ainda novos, né, com 55 anos de idade, com 50 anos de idade, se mulher. Aí o que eles faziam? Eles tinham a aposentadoria deles no INSS lá, vinham trabalhar com a gente, ficavam 10 anos no cargo aqui, completavam a idade e se aposentavam proporcionalmente aqui conosco também. Então, eles acumulavam 2 aposentadorias. Não me recordo de algum servidor técnico administrativo que tenha se encaixado nessa regra aqui, porque normalmente para técnico, normalmente essa regra de aposentar mais cedo, normalmente é mais para o professor mesmo, que tem essa regra mais flexível. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a regra do pedágio. Essa regra aqui é uma das regras de transições que houve na época. Ela foi aprovada pela emenda número 41, lá em 2003, certo? E os requisitos para se aposentar nela era o seguinte: entrada no serviço público até 16/12/98, 53 anos de idade se homem, 48 anos se mulher, 35 anos de contribuição se homem, 30 anos de contribuição se mulher, 5 anos de efetivo exercício no cargo, em que se der aposentadoria, e um pedágio de 20% do tempo que, lá na entrada em vigor daquela regra, faltaria para o servidor completar o tempo mínimo de contribuição. Essa regra aqui, ela é proporcional, existe um redutor para ela. Você viu que flexibilizou bastante ali a idade do servidor que poderia se aposentar por ela. Porém, o tempo de contribuição continua o mesmo. Qual que é o redutor que teve nessa aposentadoria aqui? O servidor poderia aposentar com 53 anos de idade e 35 anos de contribuição, como a regra geral era de 60, a idade mínima para se aposentar era de 60 anos de idade, e ele estava antecipando por 7 anos a aposentadoria dele, a cada ano que ele antecipasse essa aposentadoria, reduzia 5% do valor do seu benefício. Então, era calculado a média do benefício dele de 100%, de todo o período de contribuição dele, de julho de 94 até a data da aposentadoria, e depois, em cima do valor dessa média, reduziria 5% do valor da aposentadoria dele. Então, passa no quadrinho para a gente. Aqui tem um exemplo prático. Aqui, ó. Por exemplo, o servidor tinha 53 anos de idade, o tempo de contribuição não mudava, que era o mínimo, que era os 35 anos de contribuição. Se ele optasse por aposentar aos 53 anos de idade, incidiria um redutor aqui de 35% em cima do valor da aposentadoria dele. Receberia, de fato, um provento apenas de 65%. E isso era progressivo. Com 54 anos de idade, ele reduziria 30% do valor da aposentadoria dele, o provento receberia só 70%. E isso até completar a regra geral, que era com 60 anos de idade e receberia 100% da sua média. Então, essa regra aqui veio para beneficiar os servidores que começaram a trabalhar muito cedo, né, com 16, 17, 18 anos, que chegavam a atingir o tempo mínimo de contribuição 30, 35 anos de idade, 30, 35 anos de contribuição muito cedo, lá quando já tinha lá 51, 52 anos de idade, já tinha alcançado esse tempo mínimo de contribuição e optava por aposentar por essa aposentadoria. Eu não me recordo na Unifei de alguém que tenha se aposentado por essa regra aqui. O que normalmente era feito? Os servidores, eles completavam os requisitos para a aposentadoria aqui, optavam por permanecer em atividade, recebiam um abono de permanência e permaneciam nesse cargo até completar o requisito para uma aposentadoria mais benéfica, no caso do valor integral. Então, essa é a primeira regra de transição. A segunda regra de transição também foi feita pela própria emenda 41, pelo artigo 6º dela, que essa regra aqui, basicamente,
implantou a integralidade da remuneração do servidor. E quais eram os requisitos para ela? Aumentou um pouquinho ali, antes era até 98, nesse caso aqui até 2003. Até 31 de 2003, os servidores que entraram no serviço público poderiam se aposentar por essa regra aqui. Idade, 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, 35 anos de contribuição se homem, 30 anos de mulher, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Provento para essa aposentadoria aqui, integralidade. O que é integralidade? É você receber o valor do seu último salário. Você receber ele de valor cheio, né? Se você recebia 5 mil nativo, você vai receber 5 mil quando se aposentar. E o reajuste é paridade com os ativos. Seria como quando houver o reajuste para os ativos, servidores ativos, você também receberia esse reajuste. Essa é a segunda regra de transição. Agora nós vamos para a terceira regra de transição, que era conhecida como a regra de pontos. Essa aqui era a regra que era mais utilizada por todos os servidores da Unifei antes da entrada em vigor da emenda constitucional número 103. Porque ela flexibilizou bastante aqui a questão da idade. Vocês vão ver que inicialmente parece que permaneceu nos 60 anos de idade, mas houve uma redução significativa aqui nesse último requisito aqui. Então vamos lá, quais eram os requisitos para se aposentar por essa emenda aqui? Ingresso no serviço público até 16 de 12 de 98, então reduziu bastante novamente. Você viu que lá na regra anterior era o ingresso no serviço público até 2003, então retornou novamente. Quem tem direito a aposentar por essa emenda aqui é só os servidores que entraram no serviço público até 12 de 98. 60 anos de idade, 55 anos, 60 anos de idade se homem, 50 anos de idade se mulher, 35 de contribuição se homem, 30 se mulher, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 de carreira e 5 no cargo. O que beneficiou, ao meu ver, os servidores foi justamente esse ponto, esse último requisito aqui, ó, redução de 1 ano de idade para cada ano que exceder o tempo mínimo de contribuição exigido. Ou seja, favoreceu novamente os servidores que começaram a trabalhar, né, de maneira mais cedo, lá com 16, 17, 20 anos de idade, então favoreceu. Por quê? Agora você tinha a idade mínima aqui de 60 anos de idade, mas, porém, cada ano que você tinha a mais de contribuição, você reduziria 1 ano da sua idade, que você precisaria para se aposentar. Ou seja, tem um exemplo prático. Por exemplo, para a mulher, ela precisaria de 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, para totalizar os 85 pontos ali. Caso ela tenha 31 anos de contribuição, ela tinha a opção de reduzir 1 ano de idade. Então, a aposentadoria com 54. A pontuação continua a mesma. E assim sucessivamente. Lá, 32 anos de idade, 32 anos de contribuição, 53 anos de idade. Continuaria com os mesmos 85 pontos. Então, cada ano a mais que ela contribuía, ela poderia reduzir 1 ano da sua idade. Isso vale tanto para a mulher quanto para o homem. A única diferença é que para a mulher era 85 pontos e para os homens eram 95 pontos. Tá? Provento dessa regra de aposentadoria aqui. Integralidade, mesma coisa, né? Você irá receber o seu último salário que você recebeu. E o reajuste à paridade com os ativos, também é a mesma coisa. Hã? Era a sua, né, Rosana? Pegou a Rosana por alguns dias, alguns meses aí. Entrando na regra nova. Agora nós vamos falar um pouquinho das regras gerais de aposentadoria após a emenda constitucional número 103, que ocorreu em novembro de 2019. Aqui a gente vai se ater apenas às regras que nos cabem, né, no caso. Tem outras regras além dessas, que eu já te falei aqui, agente penitenciário, policial, servidor, professor da educação básica, tem outras regras nessa mesma emenda, porém eu não, como não nos interessa nesse momento, eu não vou nem tocar no assunto quanto a elas. Então, a aposentadoria compulsória. A idade não mudou. Na verdade, nessa regra da aposentadoria compulsória que não mudou nada. A idade não mudou. Continua sendo 75 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Ela independe da vontade do servidor. Então, não importa se o servidor é um excelente servidor, se ele recebe função gratificada, se ele está participando de banca de concurso, se ele está como orientador de TCC, com 75 anos de idade, no dia seguinte ele será compulsoriamente. Então, depende da vontade do servidor. Caso o servidor, na data da aposentadoria compulsória, já completou os requisitos para uma aposentadoria mais vantajosa para ele, por essa ele será aposentado. Tá? Vamos lá. O provento também é a média e proporcional ao tempo de contribuição.
continua a mesma coisa. Então, se o servidor tiver os 35 anos de contribuição, mede sobre os 35 anos de contribuição. Se tiver só 20 anos de contribuição, proporcional aos 20 anos de contribuição. O reajuste, inflação relativa ao Índice Nacional de Preços do Consumidor. É o mesmo reajuste lá do regime geral nosso, do INSS, né? A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Essa aqui já houve uma mudança depois da emenda constitucional número 103. Primeiramente, no nome, né? Mudou de invalidez para aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Essa aposentadoria determina que o servidor somente poderá ser aposentado se não tiver condições de exercer nenhum outro labor, ao passo que na aposentadoria por invalidez, a incapacidade era restrita ao exercício do cargo, emprego ou função pública. Então, houve uma flexibilização ali na readaptação. Na aposentadoria por invalidez, nas regras anteriores, o servidor só era readaptado de acordo com as funções e atribuições do seu cargo efetivo, no caso. Então, ela existia, mas era muito burocrática. Era muito difícil um servidor que já está incapacitado para o seu trabalho fazer as mesmas atividades, teoricamente, do seu cargo, né? Então, nesse caso aqui, houve uma flexibilidade no caso da readaptação. Ou seja, agora a readaptação ela não é só no cargo do servidor, ela é baseada referente à sua limitação. Ou seja, ela ficou mais flexibilizada. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem um servidor da Adobe lá, que trabalha com pegar peso, subir na escada, ficar nas alturas, né, no segundo andar, por exemplo, de um prédio, e ele sofreu uma limitação na sua perna que ele não pode mais fazer isso. Então, ele pode ser readaptado para uma função administrativa, mesmo que essa função administrativa não seja de acordo com o cargo dele. Vamos pegar, por exemplo, um técnico de edificações lá, cargo nível D. Ele pode exercer as funções, as atividades de um servidor assistente administrativo nível D, que fica ali, teoricamente, sentado, né, mais tranquilo, que não precisa pegar peso, não precisa se expor ao risco. Então, essa regra aqui, ela flexibilizou bastante o caso da readaptação. Aqui na Unifei, por enquanto, também a gente não teve nenhum caso dessa nova regra. O provento dessa aposentadoria aqui, ela será 100% da média aritmética, quando a incapacidade decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Não se enquadrando naquelas regras ali, doença profissional, moléstia, o servidor será aposentado da seguinte maneira. A gente vai calcular a 100% das médias das contribuições dele, referente a julho de 94 até a data da sua incapacidade. Dessa média, o servidor receberá, aí é uma outra grande mudança também, que piorou um pouco a vida do servidor, né? Dessa regra, o servidor irá se aposentar da seguinte maneira: 60% se ele tiver até 20 anos de contribuição, e a cada ano de contribuição a mais que ele tem, vai aumentar apenas mais 2%. Então, para ele ter direito aos 100% que ele tinha lá na regra anterior, ele vai ter que ter trabalhado no mínimo 40 anos de idade. Então, essa regra aqui meio que prejudicou bastante o servidor aí. Aqui eu dei um exemplo aqui prático. Aqui, ó, por exemplo, a média das contribuições do servidor foi R$10.000. Durante toda a sua vida, ele recebeu 5 mil, 6 mil, 7 mil, 12 mil, 13 mil, de acordo que, no final, a média dele ficou em R$10.000, certo? Que já é muito para nós aqui, principalmente os técnicos aqui, né? Bem. Se ele tiver apenas 20 anos de contribuição, ele receberá 60% dessa média, que será R$6.000. Se ele tiver 21 anos de contribuição, ele receberá R$6.200, 62% da média. Se ele tiver 35 anos de contribuição, R$9.000, 90% da média. Se ele tiver 40 anos de contribuição, aí que ele vai receber 100% da média. Então, essa regra aqui foi bem difícil para o servidor. Vamos lá. Então, agora a gente falou da compulsória e da invalidez. Agora a gente vai falar das aposentadorias voluntárias, certo? Pela regra geral, né, que a gente tem hoje, 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. 25 anos de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Uma coisa também que piorou, ao meu ver, com a regra geral depois da emenda, foi isso aqui.
Antigamente, como eu mostrei lá no início, a regra geral antiga, a gente tinha a opção de se aposentar proporcional. A gente cumpria os 10 anos ali, que eram um dos requisitos, né, que era o efetivo exercício no serviço público. Completando a idade, a gente já poderia aposentar proporcional a esse tempo de 10 anos de serviço público, certo? Aqui, o mínimo exigido agora de contribuição para a regra geral são 25 anos de contribuição. Então, aumentou significativamente aqui o tempo mínimo de contribuição exigido para a aposentadoria nessa regra aqui. E qual que será o provento dessa aposentadoria? Mesma coisa, 60% da média aritmética simples. Agora a gente está falando da média de 100% das nossas médias. Tá? Até a regra anterior passada, a gente fazia a média em cima de 80% das maiores contribuições. Ou seja, aqueles 20% das nossas menores contribuições a gente descartava e, teoricamente, aposentava só com 80% das maiores contribuições. Aqui também houve uma piora. Agora, depois da emenda 103, o valor da média aqui a gente considera todo o período. Então, se for período com meio salário mínimo, um salário mínimo, 100% de todo o período a gente inclui na nossa média, o que faz, no final, cair o valor do nosso benefício. O provento aqui seria 60% da média aritmética simples, com um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que excedeu o tempo de 20 anos de contribuição. Então, aqui também eu dei um exemplo para ficar prático aqui. A gente calculou lá, a média do servidor ficou em R$10.000. Então, se ele tiver 25 anos, que é o tempo mínimo exigido lá, ele vai receber 70% da sua aposentadoria, que seria 60% mais 10% do tempo mínimo exigido, 60% mais 2% a cada ano a mais que ultrapassasse o tempo mínimo exigido. Nesse caso aqui, 25 anos, 70%. 28 anos, R$7.600, 76%. 40 anos, aí receberia a média integral, que são 100%. Pessoal, alguma dúvida? Por enquanto? Então, vamos lá agora para as regras de transição. Falta só mais 2 regras de transição, depois dessa regra a gente para fazer a pergunta. Você poderia mudar, por favor? Então, depois da emenda constitucional 103, nós temos 2 regras de transições para os servidores que estavam trabalhando no serviço público. São elas, a primeira da pontuação, que os requisitos são o seguinte: 57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem, 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e o somatório aqui da idade, 57 e 30 anos de contribuição, idade e tempo de contribuição, ele tem que ser uma pontuação já definida pela própria emenda. Essa pontuação está no próximo slide. Então, vamos lá. Nós começamos lá em 2019, com a aprovação da emenda constitucional, né? Com 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. Essa pontuação vem subindo a cada ano. Hoje, como nós já estamos aqui em 2022, ela já está aqui em 89 pontos, né, para a mulher e 99 pontos para o homem. E ela vai continuar subindo para os homens até lá em 2028, até completar 105 pontos para a aposentadoria por essa regra aqui, e para a mulher um pouquinho mais. Para a mulher vai até 2033 ainda. Então, até em 2033, essa regra aqui vai ficar aumentando 1 ponto para cada ano, de modo que cada vez vai dificultando a vida da aposentadoria do servidor público. Então, o valor do benefício dessa aposentadoria aqui pela pontuação, ele será calculado em cima da média do salário de contribuição a partir de julho de 94, sendo atribuído a mesma coisa, um percentual de 60% em cima da média já calculada e 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar o tempo mínimo de contribuição, certo? 2 pontos percentuais para cada tempo mínimo que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Para quem essa regra, em geral, ela é a aposentadoria pela média. Os servidores irão se aposentar pela média, pela regra geral. A exceção é para os servidores que ingressaram até 31 de 12 de 2003,
eles têm a opção de se aposentar por essa regra aqui de maneira integral, desde que eles permaneçam no serviço público até 62 anos de idade mulher e 65 anos de idade homem. Então, em geral, essa regra é a aposentadoria pela média. Porém, para quem entrou até 2000, tem a possibilidade, né, de se aposentar de maneira integral, desde que permaneça até os 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. E como é calculada essa média aqui também, nessa aposentadoria aqui? Para quem ingressou até 2013, ela não é limitada ao teto. Então, se sua média lá deu R$10.000, o teto do INSS hoje que está R$7.100, então, para quem entrou até 2013, se sua média deu R$10.000 e o teto do INSS hoje está R$7.100, você vai conseguir aposentar com os seus R$10.000. Para quem entrou após 2013, aí piorou mais um pouquinho. Aí ficou limitado ao teto do INSS. Ou seja, mesmo que a sua média dê acima desse valor, você só conseguirá aposentar no máximo com o teto do INSS. Mas hoje também, mesmo que o servidor ele receba mais do que o teto do INSS, mas se o servidor recebe 10 mil, para quem entrou depois de 2013, ele vai contribuir em cima do teto do INSS, entendeu? Foi onde entrou a FUNPRESP do servidor público aí, para complementar essa renda, fazer essa diferença do teto do INSS com o salário do servidor na atualidade. Então, aqui vou dar um exemplo aqui por essa regra da pontuação aqui. O servidor tirou a média do salário de contribuição de julho de 94 até a data da aposentadoria, e a média dele ficou em R$10.000. Estou chutando alta aqui, viu, pessoal? Essa média aqui normalmente costuma ser bem baixa. Então, 20 anos de contribuição, ele vai aposentar com 60% da média, são R$6.000. 21 anos, a mesma coisa, R$6.200. De modo que ele só conseguirá pegar a integralidade da sua média quando completar os 40 anos de contribuição. Então, muita coisa aí, né? Para quem entrou até 2003, está tranquilinho, ainda tem a possibilidade. Para quem entrou depois de 2003, aí, depois de 2003 e regra geral do INSS, é praticamente a mesma coisa. Então, agora nós vamos para a última regra de transição que houve nessa emenda constitucional aqui, que é a regra do pedágio, que atualmente é a regra mais utilizada pelos nossos servidores aqui que estão se aposentando. E quais são os requisitos para aposentar por essa regra aqui? 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Esse serviço público não precisa ser exatamente da Unifei, você pode vir de outro órgão, você pode ter trabalhado 10 anos atrás no serviço público, desde que você CTC para nós, esse tempo é contado. 5 anos no cargo efetivo e um período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da emenda constitucional número 103, faltava para você completar o seu tempo mínimo de contribuição. Entendeu? Vamos, por exemplo, se lá em 2019, lá no dia 13 de 11 de 2019, quando foi aprovada a emenda constitucional número 103, se você tivesse, por exemplo, 34, homem no caso, tivesse 34 anos de contribuição, estaria faltando, teoricamente, 1 ano para você completar o tempo mínimo de contribuição, que seria 35. O que seria esse pedágio, esse período adicional, que é um pedágio de 100% que o servidor terá que pagar? Ou seja, se estava faltando 1 ano para você completar o seu tempo mínimo de contribuição, você vai ter que trabalhar aquele 1 ano que já estava faltando, mais 1 ano. São 100% de pedágio. Se estivesse faltando 5 anos, você teria que trabalhar mais 10 anos. 5 anos referente ao período mínimo que já faltava para você, mais 5 anos de pedágio. Então, aqui também, nessa regra aqui, um dos requisitos que mais pegou aqui para os servidores, principalmente para os nossos aqui, foi a questão aqui da idade mínima. Nós já tínhamos um servidor aqui que já tem, por exemplo, 35, 36, 39, a Rosana, a Débora aqui, ela, todo mundo caiu nessa regra aqui e foi prejudicado. Ou seja, eles já tinham o tempo mínimo para se aposentar, porém, como fixou uma idade mínima aqui, mesmo o servidor tendo o tempo mínimo de contribuição, tendo tempo no cargo, tendo já o tempo no serviço público, como é uma novinha ainda, né, Theo? Né, Theo? Tudo novinho ainda, como não tinha a idade, ficou amarrado aqui. Então, mesmo tendo todos os requisitos completados, vai ter que ficar aguardando a idade mínima ali para se aposentar. Então, esse aqui foi um dos
principais motivos aqui que a gente teve, aqui dos servidores que, teoricamente, ficaram conosco aqui, que já tinha tempo, que já tinham os requisitos para se aposentar nessa regra aqui. Acho que é a próxima. Essa aqui eu já estava. Marcelo. Bom, pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, vamos aguardar um minutinho. Próxima. Isso, é nessa aí mesmo. Os proventos de aposentadoria dessa regra de transição aí do pedágio. Quais são eles? Para quem ingressou até 31/12/2003, integral, completando todos os requisitos. Para quem ingressou até 3/2/2013, mesma coisa. Média das contribuições não limitadas ao teto do regime geral de previdência social. Calcula-se a média sua, o que der é aquilo mesmo. E para quem ingressou após 4/2/2003, limitado ao teto do regime geral. Então, mesmo que sua média dê acima disso, você vai receber o valor do teto do INSS. Aqui vamos dar um exemplo aqui dessa regra do pedágio. Imagine que um servidor tivesse exatos 34 anos de contribuição e 59 anos de idade no dia 13/11/2019, data da aprovação da emenda constitucional. Nessa data, estaria faltando apenas 1 ano de contribuição para que o mesmo completasse os 35 anos necessários. Como ele precisa pagar um pedágio de 100% sobre esse tempo, neste caso, o servidor deveria trabalhar por mais 2 anos, sendo 1 ano que ele já deveria trabalhar mesmo para completar o requisito mínimo de 35 anos de contribuição, e mais 1 ano referente ao pedágio, que seria 100% em cima do valor que faltaria. Então, ele poderia se aposentar a partir de 13/11/21, exatamente 2 anos após a entrada em vigor da emenda constitucional. No exemplo 2 aqui, imagine que esse mesmo servidor que, ao invés de 59 anos de idade, tivesse apenas 55, que foi o caso aqui do Theo, que levantou a mão, da Débora, né? Mesmo após o pagamento do pedágio, ele não teria a idade mínima exigida para requerer a aposentadoria. Neste caso, ele deverá permanecer trabalhando até completar o requisito de idade. No caso, 60 homem e 57 mulher. Pessoal, regra atuais da aposentadoria da 103. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos responder mais as perguntas que são de tema geral. Se for algum caso específico de servidor pontual específico, aí deixa para... Porque aí, não, às vezes, não interessa para os outros servidores aqui. Aí responde depois por e-mail ou por telefone. Se for... Inclui serviço público, mesma coisa. Contratado no serviço público, não tem problema. Tudo conta como serviço público. Tempo no exército, tempo como professor substituto, tempo na prefeitura municipal, no estado, tempo, tudo entra como serviço público. Bom, eu vou colocar uma pergunta aqui, você avalia se dá para responder agora ou se é melhor a pessoa direcionar para o e-mail, certo? Tá? Tudo bem. Pergunta lá de Itabira. É possível utilizar a Lei Complementar 142, que trata de pessoa com deficiência por tempo de contribuição, sendo deficiente visual?
A gente direciona ela. Tá, então, assim, a quem fez a pergunta, É a gente pede para direcionar para o e-mail cba.dap. Aí eu vou passar no final do coisa. É que Isso, essas aposentadorias por incapacidade, coisa, a gente tem pouquíssimos casos aqui mesmo. Acho que nos últimos, sei lá, 10 anos foram 3 casos, 4 casos. Então são raros mesmo os casos dessas aposentadorias por porque invalidez. me atrevo a dizer aqui que a gente tem que analisar, porque pode ser um caso de Sim, readaptação, claro, sim. né? Porque é No o que caso você no explicou no caso de começo. readaptação, quem avalia não somos nós, não é a DAP, não é a Unifei. Quem avalia se está apto para readaptação é a própria perícia médica. A gente só cumpre aquilo que vem para a gente. Exato. Vamos então para a segunda, tá? Essa pergunta, pelo que eu entendi, é do chat. Sobre cálculo de aposentadoria, não entendi o que aconteceu com o período averbado antes da última mudança da lei. Trabalhei na iniciativa privada por 5 anos. Isso é contabilizado? Com certeza. Todo período que você trabalhou, desde que esteja averbado aqui conosco, através da certidão de tempo de contribuição, ele é contabilizado normalmente. Período trabalhado na iniciativa privada, no Estado, nas polícias militares, nas prefeituras municipais com regime próprio, tudo é contabilizado aqui com a gente, desde que tenha tempo de contribuição e esteja averbado aqui conosco através da certidão de tempo de contribuição. Se for um caso específico que a gente já tomou conhecimento lá na DAP, é de uma servidora que justamente ela já tinha o tempo mínimo de contribuição para se aposentar, mas ficou aqui com a gente pela idade. Não tinha o tempo de idade. Então, ela acredita que esse tempo que ela está sobrando, ela perdeu. Não é que ela perdeu, é porque ela ficou realmente amarrada na idade. Esse tempo, se ela quiser levar para outro órgão e pleitear uma aposentadoria, por exemplo, no regime geral, ela pode desaverbar aqui conosco e averbar. No caso, por exemplo, da Débora, né, que tem tempo sobrando lá, né, Débora? Porque você não tem a idade. Não é que esse tempo você perdeu, é que você não tem o requisito de idade para você se aposentar. Provavelmente até ela completar a idade dela, vai chegar nos 35, 40 anos, entendeu? Então, teoricamente, você perdeu, né, 10 anos de contribuição. Você não precisaria desses tempos para você se aposentar. Perfeito. Mas ela pode aposentar, se necessário, ela pode desaverbar essa certidão conosco, se você tiver trago de fora, e pleitear uma aposentadoria depois no regime geral, ou em um outro regime próprio, se for o caso. Tá, a pessoa que perguntou, da mesma forma, pode direcionar para o e-mail que vai ser colocado no final, né? Sim. Se ainda não. A pergunta 2. Quais as formas de trabalho que a Unifei oferece para o servidor que precisa trabalhar em período reduzido? E quais as consequências dessas formas de trabalho em relação à aposentadoria? Eu acredito que isso deva ser consultado mais pessoalmente, né? Esse período reduzido aí, que eu saiba, a gente tem a opção de trabalhar, né, de optar por trabalhar 30 ou 20 horas semanais, né? Nossa carga horária normalmente é 40 horas semanais. Optando por trabalhar 20 ou 30 horas semanais, né? Fica a critério também da administração, não é por conta do servidor, você contribuirá em cima dessa carga horária, e não em cima da sua carga horária de 40 horas. Você irá contribuir, se caso, 20 horas semanais, você contribui em cima das 20 horas semanais. 30 horas semanais, 30 horas semanais. Você contribui em cima do período que você realmente está trabalhando. Porque tem várias cargas horárias reduzidas, né? A gente teria que ver qual que é o caso dela. Se for carga horária reduzida, no caso consequente salário reduzido, isso, né? exatamente. É ela que opta por isso, né? Nós temos casos aqui de servidores que têm carga horária reduzida por decisão de junta médica, né? Porque precisa cuidar do filho, precisa cuidar da mãe. Nesse caso, mesmo que ele trabalhe 20 horas, 25 horas, 30 horas, ele continua contribuindo em cima do salário de 40 horas. Até porque ele recebe o salário de 40 horas. Perfeito. Quem já é aposentado pelo INSS sofre alguma alteração no cálculo da aposentadoria pelo serviço público? Não, de maneira alguma. São regimes diferentes, né? O INSS é o regime geral de todos os servidores que contribuem para a iniciativa, que trabalham na iniciativa privada e contribuem para lá. Tem alguns órgãos públicos também que contribuem para o regime geral, mas o nosso regime é o regime próprio, né? Então são regimes diferentes.
Então, teoricamente, vamos dizer, são 2 bornazinhos diferentes que você deposita a sua contribuição ali. Perfeito. O tempo de contribuição feitas ao INSS, trabalho no setor privado, é a mesma coisa. Entram na soma total do tempo de contribuição? Com certeza, desde que ele averbe esse tempo conosco. Tudo bem? Bom dia. Então, eu queria saber se eu posso averbar uma determinada quantidade de tempo da iniciativa privada que eu trabalhei. Por exemplo, eu tenho 28 anos na iniciativa privada. Certo. Para completar, por exemplo, 20 anos aqui, né, para ter o tempo mínimo de aposentadoria, Certo. eu posso deixar uma parte lá? Pode, lá? pode. Isso na hora que você for solicitar a sua certidão de tempo de contribuição lá no INSS, hoje está sendo tudo feito de maneira digital, né? Hoje você não consegue nem ir mais na agência do INSS. Hoje você vai ter que entrar naquele aplicativo do Meu INSS e solicitar a certidão de tempo de contribuição. Quando você solicitar, vai aparecer lá todos os tempos que você tem, que você contribuiu para o regime geral. Sim. Você poderá optar por trazer todo esse tempo, ou você pode selecionar qual tempo você quer trazer para a gente. Por exemplo, então, eu posso trazer o tempo para poder dar os 20 anos de contribuição, que é o mínimo, e a minha idade mínima para poder aposentar no serviço público também. Sim, pode sim. Entendi. Você pode trazer aqui para a gente, aposentar aqui, e caso... E posso aposentar lá sobre, também. Então, hoje lá, eu acho que a idade mínima, o tempo mínimo de contribuição para você se aposentar lá, mulher no caso, 15 anos, são 15 anos. Então, você poderia deixar 15 anos lá, trazer o restante para a gente, aposentar aqui conosco no nosso regime próprio, e depois aos 60, se não me engano, acho que lá hoje está 62, né? Também, Contação. 62. Aos 62 anos de idade, você pode pleitear uma aposentadoria lá pelo salário mínimo, que você vai aposentar lá pelo tempo mínimo de contribuição, né? Obrigada. Sem problemas. Pode, porque são regimes diferentes, né? O nosso é um regime próprio, tem um regime geral e tem centenas de regime próprio aí no Brasil afora. Posso continuar? Sobre o artigo 20, é necessário, sobre o ATT 20. Bom, vamos lá. É necessário preencher todos os requisitos? Os requisitos são cumulativos, viu? Em todas as regras de aposentadoria, os requisitos são cumulativos. Então, não adianta você preencher só a idade e querer se aposentar, que não vai conseguir. Não adianta você preencher só o requisito de tempo mínimo de contribuição, que você não vai conseguir. Aí a pessoa colocou o exemplo. Se tiver 57 anos e 30 de contribuição, for mulher, não dá para aposentar? Bom, por uma das regras, essa é o requisito, né, da pontuação. 57 anos mulher e 30 de contribuição? 30 de contribuição. Então, precisa verificar os outros requisitos ali. Tempo de serviço público, tempo no cargo e a pontuação exigida. Precisa fazer esse cálculo aí. Se ela se enquadrar nesse caso aí, que já está bem próximo de aposentar, ela pode solicitar para a gente lá uma previsão de aposentadoria, uma contagem e previsão de aposentadoria, se for o caso dela. Como proceder para averbar tempo de serviço em outra esfera do serviço público? Vamos lá, é o nosso próximo assunto, tá bom? De permanência. Então, tá bom. Certidão está na sequência ali, a certidão de tempo de contribuição. Tá. Tem uma outra pergunta, só para a gente ver se ainda está aqui. E quem averbou o tempo, é a mesma coisa. E quem averbou o tempo da iniciativa privada que tinha insalubridade? É outra história, né? Esse até no começo do ano não poderia ser aproveitado aqui conosco. Porém, saiu uma instrução normativa, se eu não me engano, que foi agora fevereiro de 2021, muito recente mesmo, que a gente está tratando dela nesse caso em específico. Adriano, acho que você pode continuar as demais perguntas aqui. Mais perguntas sobre as regras de aposentadoria? Alguém? Não? Então vamos dar continuidade. Então vamos falar um pouquinho de abono de permanência. O famoso aí pé na cova, né? Conhecido popularmente aí pelo pessoal. Então, o que é o abono de permanência, pessoal? O abono de permanência é um benefício concedido ao servidor que deseja permanecer em atividades após ter cumprido todos os requisitos para a sua aposentadoria voluntária. O valor desse benefício é equivalente a exatamente o valor da sua contribuição. Ou seja, quando você completa todos os requisitos para se aposentar, mas opta por permanecer em atividade, o governo ele te dá esse benefício do abono de permanência. E qual que é esse valor? É exatamente o valor da sua contribuição. Ou seja, se você contribui hoje para o nosso regime geral no valor de R$2.000, vai aparecer no seu contra-cheque lá um desconto de R$2.000 e embaixo vai aparecer uma contrapartida no valor de R$2.000.
não é que você deixa de contribuir, você contribui, porém ele te ressarce exatamente nesse mesmo valor, certo? E o do abono de permanência ali, esse benefício concedido para o governo, a gente fala benefício, mas é uma vantagem a mais para o governo. Né? Por que é vantagem para o governo que um servidor cumpra os requisitos e permaneça em atividade? Primeiro, porque ele vai continuar com um servidor capacitado aqui, né? Já experiente de tudo. Segundo, ele não precisa fazer concurso, não precisa ter gasto para a contratação de um novo servidor. E terceiro, se esse servidor aposenta, o governo vai ter que bancar a aposentadoria dele e vai ter que contratar um novo servidor para suprir a vaga dele. Ou seja, esse benefício que ele dá aí do abono de permanência referente à nossa contribuição previdenciária é irrisório ao benefício que ele próprio tem em cima disso. Certo? Então, vamos lá. Quando solicitar o abono, como eu já falei, ele é solicitado quando a gente completa todos os requisitos. A gente sempre recebe lá na DAP, lá, né? O servidor liga para a gente lá e fala, completei 35 anos de contribuição, já posso solicitar o abono? Não, a gente vai pesquisar lá e tem só 50 anos de idade, não pode. Completei 60 anos de idade, hoje, posso solicitar o abono? A gente verifica lá e tem só 20 anos de contribuição. Ou seja, então não é o requisito idade, não é o requisito tempo de contribuição, não é o requisito exercício público, cargo, que vai te dar o direito ao abono. É a soma, né, a acumulação de todos os requisitos para requerer esse abono. Hoje, esse abono, acho que a gente hoje aqui deve ter uns 35, 40 servidores na Unifei, que já têm direito para se aposentar e optaram por permanecer em atividade. Acho que são poucos, né? 40, são poucos. Né? Certidão de tempo de contribuição, conhecido como CTC. O que é a certidão de tempo de contribuição? É um documento muito importante. É um documento emitido pelos regimes de previdência para comprovar o tempo de contribuição previdenciária de um trabalhador, bem como seu salário durante esse período. A certidão pode ser emitida tanto pelo regime geral de previdência social, né, que é o INSS, quanto por qualquer outro regime próprio de previdência social. Esse documento, ele comprova que você trabalhou e contribuiu para aquele regime. Ou seja, esse documento, ele faz com que, depois que você traz ele para a gente, ele faz com que todo aquele tempo que você trabalhou, todo aquele período, desde que esteja com as contribuições, né, eles sejam contados de maneira recíproca no nosso regime previdenciário. Então, se o servidor trabalhou lá 10 anos na iniciativa privada e trazia para a gente os 10 anos, através desse documento ele consegue comprovar que ele trabalhou e contribuiu para o regime. Onde requerer a CTC, às vezes o servidor chega para a gente ali, né, e trabalhei na Mali lá, vou lá pedir a minha certidão de tempo de contribuição. Não é na Mali, né? Todo servidor que trabalhou, por exemplo, na iniciativa privada, as contribuições vão para o regime geral. Então, ele vai requerer essa certidão no regime geral, lá no INSS. Hoje, 99% só através do meu INSS lá. Lá, presencialmente, lá, eles não estão atendendo mais ninguém. E quando averbar a CTC, nós sugerimos que essa averbação seja o quanto antes. Primeiro, para verificar se realmente o tempo que você trabalhou é o tempo que está na certidão. Porque nós temos casos aqui de servidor que trabalhou, por exemplo, 10 anos em uma determinada empresa, e depois de 20 anos ele vai trazer essa certidão para a gente. A hora que ele vai verificar a certidão dele, a empresa recolheu as contribuições dele e não repassou para o INSS. Ou seja, a gente só consegue averbar aquilo que o INSS consegue certificar para a gente. Outra coisa que acontece bastante também, vem muitos dados errados. Tanto dado pessoal, dado cadastral, dado do próprio INSS mesmo, que às vezes o INSS manda para a gente a certidão de tempo de contribuição, não consta ali alguns períodos, algumas contribuições, aí o servidor entra com revisão, sem fazer mais nada, o INSS vai lá, complementa aquela certidão dele. Ou seja, é um próprio erro do INSS na hora de analisar aquela certidão. E é isso, certidão, averbação. Na realidade, não é bem certidão. É assim, o tempo trabalhado lá no INSS, que ela comentou, que eu posso deixar lá no INSS, vamos dizer, em vez de deixar 15 anos lá, eu deixasse só 10 lá, e lá eu conseguiria
continuar pagando, por exemplo, mais 5 anos para ter? Depende do seu cargo hoje, né? Se o seu cargo for acumulável, sim. Ou se você trabalhar na iniciativa privada também registrado, sim. Mas acho que como MEI você não consegue, depende do cargo, né, Roger? Depende do seu cargo. Por exemplo, eu sei que auxiliar de administração, que é o meu caso, eu não consigo contribuir, mesmo que seja por carnê por fora, por MEI, eu não consigo, eu não posso. Sou impedido de fazer isso. Agora, se você, por exemplo, for um servidor da área da saúde, você consegue acumular os cargos, Não. você consegue acumular o cargo público, você consegue. Tá? Obrigada. E por que a gente pede também para verbal o quanto antes? Por causa do prazo também. O que a gente está verificando aí, que quando o servidor solicita essa CTC, principalmente no INSS, está demorando em média de 1 a 2 anos para ele emitir esse documento. Então, o quanto antes você trazer para a gente, fica mais fácil. Porque tem servidor, inclusive a gente tem 2 servidores, que já tem o tempo para se aposentar, mas está dependendo da emissão da certidão lá do regime geral. Deixou para a última hora para trazer, para verbar esse tempo aqui conosco. Tá. Pode falar no microfone, só para todo mundo ouvir? Só pegar o gancho aqui da colega. Então, voltando a esse assunto, por exemplo, eu sou técnica em contabilidade. O meu curso, o meu cargo é acumulável. Certo. Então, quer dizer, eu também posso contribuir lá, continuar lá também, né? Tranquilo. Você pode, por exemplo, você pode trabalhar, por exemplo, na iniciativa privada, se quiser, de carteira assinada, desde que o seu horário seja compatível com o nosso, que pode, não tem problema. Tranquilo, obrigada. Oi, Adriano. Caso eu tenha um período que eu trabalhei, que eu ganhei insalubridade, então compensa que eu espere mais um pouco, né? Para averbar. Você pode até verbar, você pode deixar conosco ali, não tem problema nenhum. Falei como a legislação mudou agora recente, acho que foi em fevereiro de 2021 que saiu uma nota técnica sobre isso. Uma instrução normativa sobre isso. Então, que já tenha averbado, aí a insalubridade não foi considerada, pode ser considerada? Pode ser considerada. A gente está desenrolando esse assunto aí no decorrer desse... Tá bom, obrigada. Pode passar? Pessoal, tem um tempinho aqui ainda, sobre o assunto, a emenda AE 63, além das alterações na aposentadoria, ela também alterou bastante coisa na pensão. Como eu tenho uns minutinhos, vou passar para vocês aqui também, aproveitar o espaço. Pode ser? Tudo bem? Então, pensão civil. É o benefício, né, concedido aos dependentes do servidor falecido, desde que cumprido todos os requisitos. Quem são os beneficiários da pensão civil? Primeiro, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecido judicialmente, né? É aquele casal que separou, mas mesmo assim o juiz determinou que um dos dois cônjuges pagasse uma pensão alimentícia para o cônjuge. Isso acontece bastante com quem separa muito idoso, né? Às vezes o cônjuge não tem condição de se manter, o juiz determina o pagamento de uma pensão para a esposa ou para o esposo, no caso. Companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar e filho de qualquer filho de qualquer condição, desde que atenda a um dos requisitos, seja menor de 21 anos, seja inválido, anterior à maioridade, ou tenha deficiência intelectual ou mental nos termos deste regulamento. Ou seja, esses quatro pessoas aqui são os beneficiários. Caso o servidor não tenha deixado nenhum desses 4 aqui, nem cônjuge, nem filho, nem companheira, não, o pai e a mãe passam a ser o beneficiário, desde que comprove a dependência econômica do servidor. Certo? Caso não tenha nenhum desses beneficiários aqui e também não tenha o pai e a mãe, o irmão, de qualquer condições que comprove a dependência econômica do servidor, ele pode ser o beneficiário, desde que cumpra um dos requisitos do item 4 ali, que seria seja menor de 21 anos, seja inválido e tenha deficiência. Tudo bem? Então, inicialmente, quem são os beneficiários são os 4 primeiros aqui. Não havendo nenhum deles, a mãe e o pai passam a ser o beneficiário, e não havendo nenhum dos 5, o irmão passa a ser o beneficiário. A vigência da pensão, né? A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que faleceu aposentado ou não a contar da data. Inicialmente da data do óbito, né, quando requerido até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Normalmente, aqui, os nossos casos aqui são todos a partir da data do óbito.
ou do requerimento quando requerido após o prazo previsto acima. Ou seja, passou aquele prazo ali de 180 dias, se aparecer lá um filho do servidor lá requerendo a pensão, ele será contado a partir da data do requerimento. Ou da decisão judicial, também tem casos que a pensão é concedida judicialmente. Normalmente isso é em caso de companheira que não consegue comprovar a união com o servidor na data do óbito. O tempo do benefício da pensão, né? A gente pensa que o servidor faleceu, os beneficiários vão ficar lá com a pensão até vitalícia, né? De maneira vitalícia, mas não é bem assim que funciona. Então, vamos lá. Em relação aos beneficiários, né, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato com percepção de pensão alimentícia, esses aqui são o tempo de benefício que eles irão receber. O primeiro deles, no decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos. Isso aqui é... Então, se o servidor entrou no serviço público, não contribuiu 6 meses só e faleceu, o beneficiário dele receberá apenas 4 meses de pensão. Ou a mesma coisa, o servidor entrou no serviço público, casou e faleceu daqui a 1 ano e meio, mesma coisa. O beneficiário dele só irá receber 4 meses de pensão. Tá? Pau meu rei, não, né? Se o servidor tiver mais de 2 anos de casado ou de união estável e já tiver feito essas 18 contribuições para o regime previdenciário, aí a gente se enquadra nessa regra aqui. Se o beneficiário tiver, a esposa, no caso, esposa, companheiro, cônjuge, tiver menos de 22 anos, a duração do benefício será de 3 anos. Entre 22 e 27, 6 anos. Entre 28 e 30 anos, 10 anos de benefício. Entre 31 e 41 anos, 15 anos de benefício. Entre 42 e 44 anos, 20 anos de benefício. E só se o beneficiário tiver 45 anos ou mais, a pensão passa a ser vitalícia. Tem que morrer daqui a quanto tempo, Paulinho? Eita. Nós tivemos uma beneficiária de pensão que acho que perdeu isso aqui, acho que foi por causa de 20 dias, a vitalícia dela. Ela entrou na justiça, mas aí não depende de nós, né, da Unifei, da administração de pessoal. Entrou na justiça para ver se recorre, mas como está em lei, dificilmente ela tinha... Isso aqui também, ele aumenta, viu, pessoal? Até 2020, a idade do beneficiário para pensão vitalícia era 44 anos ou mais. Aí, como aumenta aquela expectativa de vida do brasileiro, vai aumentando também o que é... Estou cheia das dúvidas, né, hoje. Se eu morrer esse mês, eu não averbei o tempo ainda, porque eu estou com muitas dúvidas. Certo. De averbar. Aí, meu marido recebe o meu benefício? Recebe o seu benefício de acordo Sem eu com... ter Não, averbado? recebe o seu benefício de acordo com as informações que nós temos na sua pasta funcional. A gente irá calcular o seu benefício de acordo com o tempo que você tem no seu óbito. Depois, se você tiver tempo, depois ele pode entrar com a revisão do benefício de pensão para... Mas aí ele consegue averbar meu tempo? Consegue sim. Um alívio. Consegue. Obrigada. Consegue sim, mas ele teria que entrar com pedido de revisão do benefício. Então, vamos lá, pessoal. Valor do benefício da pensão antes da aprovação da emenda constitucional número 103. Aposentado e ativo era a mesma coisa. Se o servidor ele recebia de maneira integral até o valor do teto do INSS. Por exemplo, o teto do INSS hoje é 7 mil. O servidor recebia 5 mil, ele receberia os 5 mil. Se o servidor recebesse acima do teto do INSS, por exemplo, recebia 10 mil reais, ele receberia os 7 mil integral, e o que passasse do valor do teto do INSS, ele receberia apenas 70% sobre esse valor. Ele receberia 7 mil e 70% em cima de 3 mil. Isso era antes. Bom, né? Antes era bom. Você vai ver como é que ficou agora. E outra coisa, volta um pouquinho. As cotas, elas eram revertidas para os beneficiários restantes. Ou seja, o servidor faleceu, deixou a esposa e um filho de 15 anos de idade, por exemplo, a gente faria o valor do benefício, dividiria para os dois. A hora que a filha dele completasse os 21 anos de idade, o benefício da filha passava para a mãe. A mãe receberia de forma integral esse benefício. E isso também mudou.
Então, vai lá, agora o benefício após a emenda constitucional número 103. Então, após a emenda, pessoal, ficou estabelecida uma cota mínima ali, chamada de cota familiar, no valor de 50% do valor do benefício, mais 10%, limitados a 100%. Ou seja, se o servidor deixou apenas o cônjuge, a cota que o cônjuge receberá será 50%, que é a cota fixa, e mais 10%, que é a cota do cônjuge. Se deixou o cônjuge e mais um filho, é a cota familiar, mais 10% do filho, mais 10% do cônjuge, 70% da média. Tá? Agora, elas não são mais revertidas. Ou seja, no mesmo caso que eu citei anteriormente. O servidor deixou a esposa e a filha menor de 21 anos de idade. Então, daria 70% da cota, né? Dividiria essa cota 35% para cada uma, e depois que a filha completasse a maioridade, 21 anos de idade, a beneficiária restante, que seria a esposa, ela só receberia os 60%, que é o direito dela. Os outros 10% referente a esse beneficiário, ele ficaria de fora do cálculo. Então, o servidor ativo, faça o cálculo como se o servidor tivesse sido aposentado por incapacidade permanente. Essa aqui acho que foi uma das piores que teve, das piores mudanças que teve. Em caso de servidor, a gente falou lá do servidor inativo, né? Que é integral até o teto, e o que passar do teto 70%. Agora, do caso do servidor ativo, como que é calculado a pensão do servidor que morre na atividade? Então, primeira coisa, a gente faz o cálculo como se o servidor tivesse sido aposentado por incapacidade permanente até a data do falecimento dele. A gente vai calcular o valor de 100% das médias de contribuições até a data do óbito. Dessa média, o servidor receberá 60% mais 2% que ultrapassar os 20 anos mínimos de contribuição. Certo? Ou seja, se o servidor tiver lá 20 anos de contribuição, recebe 60%. Primeiramente, a gente está calculando o valor da aposentadoria dele por incapacidade, certo? Você pode mandar ali, por favor? Por exemplo, ali, ó, servidor, a gente fez a média do servidor ali, ele tinha 20 anos, a média dele ficou em R$5.000, certo? 2% de R$5.000 para a gente fazer a conta, que depois vai dar R$100. Se o servidor faleceu e tinha apenas 20 anos de contribuição, a aposentadoria dele por invalidez, que a gente está calculando, a aposentadoria inicialmente, será de 3.000. Se ele tiver 21 anos, 3.100. Isso aqui é referente a 62%. Se ele tiver 30 anos, 4.000. Então, a gente está calculando primeiro a aposentadoria dele. E como que é calculada a pensão? 60% mais 2% em cima do valor da aposentadoria do servidor. Então, se o servidor tiver menos de 20 anos de contribuição e falecer na atividade, seria 60% de 60%. Eu não sou a Dilma Rousseff, mas falei igual a Dilma Rousseff. Então, seria exatamente isso. Você tem um exemplo ali, Rosana? Olha lá, ó. Primeiro a gente calcula a aposentadoria por incapacidade dele, que a gente calculou lá, 20 anos, R$3.000, 60%. Para a gente calcular a pensão dele, aqui eu estou levando em consideração que o servidor tem apenas um dependente. Então, a gente vai calcular que 60%. Se tivesse 2 dependentes ali, 70%. 3 dependentes, 80%. Até 5 dependentes, limitado a 100%, certo? Então, o servidor faleceu lá com 20 anos, a aposentadoria por incapacidade dele foi calculada, deu 3.000, a pensão do beneficiário será R$1.800. Esse valor, pode voltar um pouquinho, né? Esse valor de aposentadoria aqui, ele não pode ser menor que um salário mínimo, porém as cotas podem. Então, se tiver 2 beneficiários, que a gente teve um caso acho que em 2020 agora, que foi mãe e filho, que um servidor nosso faleceu lá, acho que o valor da pensão ficou em R$1.600. Ou seja, ficou R$800 para o filho, R$800 para a mãe. Então, o valor da pensão não pode ser inferior ao salário mínimo, porém, o valor das cotas pode. Pessoal, alguma dúvida com relação à pensão? Tem algumas perguntas aqui, nós vamos na mesma linha. Eu faço a pergunta, se você conseguir responder, você responde, senão a pessoa encaminha. Posso botar ali já? Pode. Aí encaminha lá para o e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar lá no meu ramal, 1276, ou do Ivanildo, 1616. Somos nós que tratamos de aposentadoria lá na CBA. Ou pode mandar um e-mail para o cba.dap@unifei.edu.br, ou pode mandar no meu particular também, adrianojob@unifei.br.
Primeiro, assim, teve muitos elogios, teve mais elogios do que pergunta, viu? Depois eu passo tudo para você, para a equipe. A gente já agradece de antemão. A palestra foi muito boa mesmo. Tem uma pergunta aqui, pergunta 9. Quem está no processo é aquela da insalubridade, na Unifei. Esse tempo com essa nova normativa será calculado ou está perdido? Essa é uma resposta, gente, muito específica. A gente precisa analisar outras normativas que vivem mudando, inclusive dá até processo na justiça. Então, eu vou deixar essa pergunta, como é muito particular, para a gente responder por consulta direta. Insalubridade aqui na Unifei são pouquíssimos casos, acho que temos 15 Bem servidores poucos no casos. universo de 800. Então, são bem restritos mesmo. Aí tem uma aqui, ó. Caso o cônjuge tenha aposentadoria ou empregado, ela tem que escolher entre um e outro? Eu não entendi a pergunta. Eu acho que é emprego que ela quis dizer. Caso o cônjuge tenha aposentadoria ou emprego, né? Ela tem que escolher entre um e outro? Se pode acumular, né? Pode. Benefícios pode acumular, sim. Acumular. Só que aí tem a questão do valor do benefício que pode acumular. E também são aquelas regras, né, Adriano? Aquelas regras da Constituição de poder acumular mesmo depois de pode acumular benefícios de pensão, sim. Por exemplo, você pode acumular um benefício do regime nosso e um do regime próprio, se você quiser, até o limite de maneira integral, né? Até o limite do salário mínimo. O que passou disso, aí tem uma tabelinha lá do percentual que você pode acumular. Mas pode acumular benefício, sim. Normalmente, os pensionistas que chegam aqui, que acumulam benefício, ele já é aposentado na iniciativa privada, ou tem benefício na iniciativa privada, mas é tudo com salário mínimo. Dificilmente aparece um que já tem um benefício acima do salário mínimo. Mas pode acumular, sim. Porém, tem você terá que optar por um benefício de maneira integral e o outro sofrerá uma redução. Correto. As perguntas via chat acabaram. Aí, se alguém aqui tiver mais alguma pergunta, senão a gente começa a caminhar para o fim. Perguntas? Minha dúvida não está, talvez, aqui nos slides, mas eu sei que vai acontecer, eu não sei qual que é o prazo da Unifei. Eu fiquei sabendo que tem um calendário para passar da aposentadoria aqui, que é feita aqui, né, internamente, vamos falar assim, para o INSS. Vocês já estão nesse calendário? A Unifei já está... A centralização. Para quem não conhece, a centralização surgiu, acho que em 2020, né, Valdir? 2020... chegou para a gente que a manutenção e a concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão passarão a ser de competência do INSS. A Unifei já está no processo? O que depende de nós, o que dependia da Unifei, que era encerrar os casos de ações judiciais no sistema, dados cadastrais, escaneamos já todo o nosso arquivo funcional. O que depende da Unifei já está tudo feito para que essa centralização ocorra. Isso, o prazo previsto inicialmente estava para abril, né? Maio. A maio? Era para maio. Eu posso até ajudar o... Era para esse mês o previsto da centralização. E isso foi previsto lá em 2021. Mas aí eles ficaram quietos, né? Não, a gente enviou todos os nossos documentos para eles. Na verdade, eu até fui numa reunião no INSS no mês passado, no mês anterior, né? E o próprio presidente lá da INSS disse que ele vai estabelecer um novo calendário. Nós já mandamos tudo que era necessário. A previsão nossa era para agora, maio, já fazer a transferência por universidade. A da Unifei era em maio, mas ele vai estabelecer um outro calendário que ainda não chegou. Tá? E o que isso impacta para nós, fora tempo? É isso que eu também tenho dúvida, por exemplo, que a gente sabe como era aqui, como vai ficar quando for para lá, né? Vocês têm alguma noção disso? Então, não mais algum prejuízo para nós, vamos colocar assim, né? Pelo que foi conversado conosco, mas ele ficou de vir também aqui em loco, né? Um representante do próprio INSS conversar conosco, com o Valdívia e com a Rosana. Mas, inicialmente, a concessão, por exemplo, hoje o servidor quer se aposentar e leva os documentos lá para a gente na diretoria de pessoal, a gente pede um prazo para ele, normalmente de 10 dias, para que a gente verifique todos os documentos, verifique a pasta funcional dele, o assentamento funcional dele, e depois de 10 dias a gente dá a opção para ele escolher uma data que ele quer se aposentar.
Em termos de concessão, é isso. Agora, pela centralização que nos foi informado, o servidor vai requerer, ou ele pode requerer diretamente com o INSS, inserindo os documentos que eles irão pedir lá, ou ele pode entrar em contato conosco, trazer os documentos para a gente, e a gente alimentaria esse sistema do INSS. Pelo que nos foi passado, o prazo seria de 5 dias, mas eu não creio nesse prazo, né? Acho que é meio difícil, né? Porque os servidores, os trabalhadores da iniciativa privada hoje, que entram com pedido de aposentadoria lá, normalmente demoram 2 anos para sair a aposentadoria deles. Então, o prazo que foi falado para a gente era isso, que foi contratada uma equipe especificamente para tratar desse assunto, de concessão de benefícios, concessão e manutenção dos benefícios dos servidores do regime próprio, que estão indo para eles. Na reunião que nós tivemos lá no INSS, em Brasília, eles disseram que os servidores que tratam do regime geral da Previdência não serão os mesmos que vão tratar do regime especial. Então, a gente entende, com isso, ele deu a promessa de que vai atingir os 5 dias para a aposentadoria. A gente quer acreditar que sim, mas nós aqui não podemos garantir. Tá? Então, a gente toma como referência o próprio serviço que eles prestam, né, para a iniciativa privada. E eles estão também estabelecendo as formas de você pedir aposentadoria. Talvez continue podendo vir no próprio órgão, pode pedir pelo INSS, mas o canal principal deles vai ser direto mesmo, documentação online. Também ainda tem isso. Isso eu acredito eu que seja para mais um tempo. Né? Acho que o prazo de maio desse mês já furou. É preocupante? A mesma preocupação que vocês têm, a gente tem também por enquanto. Não dá para tranquilizar ninguém, mas a gente acredita que eles só vão, tanto é que estão adiando aí, né, o calendário, a gente acredita que eles já estejam pensando nesse prejuízo, né, que pode acarretar. Até o abono de permanência, a instituição vai continuar fazendo. Então, a partir do abono de permanência até o momento que o servidor decidir se aposentar, e a partir daí que isso vai ser alimentado no sistema do INSS e a concessão vai ser realizada lá. Podemos encerrar? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, já que não teve mais dúvida, em nome da Diretoria de Administração de Pessoal, gostaria de agradecer as pessoas que aqui estiveram presentes, gostaria de agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, a Rosana, principalmente pela iniciativa, Rosana, a Kátia, a Márcia, né, pela iniciativa do seminário, né, é isso aí. Nós queremos agradecer imensamente, Adriano. A gente recebeu vários elogios aqui, mas eu tenho que fazer um reconhecimento aqui, que a sua palestra foi muito boa, muito esclarecedora. A gente vai manter isso gravado aí, porque eu acredito que vai atender até outros órgãos. Então, muito obrigada. E a gente vai precisar agora fazer um intervalo de 10 minutos, porque daí, na sequência, os representantes da FUNPRESP vão falar com a gente. Tá bom? Muito obrigada, Adriano. Obrigada, pessoal, por enquanto.